E sobre os próximos passos do conflito, converso agora com o professor João Alfredo Negrai, que é professor de Relações Internacionais, ao vivo com a gente aqui. Obrigado, professor, mais uma vez, pela presença aqui na Band News. Boa noite, meu querido Vitor, e uma boa noite especial a vocês que estão conosco. Ô, professor, como a gente mostrou aí na reportagem, o conflito vai escalando à medida que o Irã vai atacando os países vizinhos. A gente tem também a participação europeia, prestando apoio aos países atingidos. O que é que o senhor imagina em termos de geopolítica, de extensão do conflito? Para onde isso vai? Será que a gente vai ter um envolvimento direto, por exemplo, das potências europeias e desses países da região contra-atacando? O que é que o senhor projeta em relação a isso, ao espalhamento, à disseminação da guerra? Eu imagino que a regionalização desse conflito se torna evidente a partir do momento que o Irã deixou de responder apenas aos Estados Unidos e Israel e passou tanto a atingir quanto a ameaçar diretamente outros países do Golfo e outras plataformas militares na região. Esses movimentos iranianos alteraram a natureza da guerra, o que inicialmente nós poderíamos conceber ou caracterizar como um confronto entre três atores centrais, Irã, Estados Unidos e Israel, passou a assumir características de um conflito regional sistêmico, no qual diversos países simultaneamente se tornam territórios, operações, bases logísticas e alvos potenciais, que é exatamente o que a gente está vendo. E eu acho que o primeiro elemento dessa regionalização envolve as retaliações iranianas ao que inicialmente foi dito como as bases dos Estados Unidos no Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Jordânia e Iraque. Essas nações abrigam instalações militares dos Estados Unidos que são fundamentais para a projeção de poder estadunidense no Oriente Médio. Ao atingir ou ameaçar esses locais, Teherã procura elevar o custo da presença militar estadunidense e mostrar que essa guerra não pode ser confinada ao território iraniano. Em outras palavras, o Irã está transformando a infraestrutura regional dos Estados Unidos em parte do campo de batalha, ampliando o alcance do conflito, o que é extremamente perigoso. E, professor, deixa eu tocar num outro ponto, que é a declaração do presidente americano Donald Trump, que disse que os Estados Unidos devem participar da escolha do novo líder supremo do Irã. Depois da morte do Ayatollah Ali Khamenei, já começou o processo de sucessão, que é bastante complexo. E aí Trump disse que os Estados Unidos devem participar, falou inclusive que ele não gosta muito da ideia do filho de Khamenei assumir o poder. O que é que o senhor imagina em relação a isso, professor? Como é que seria essa participação americana, se é que vai haver de fato? Eu acho que os Estados Unidos estão confundindo o Irã com a Venezuela, na qual eles têm hoje uma boa relação com a Delcy Rodrigues, como nós vimos há pouco na reportagem. E essa sucessão do líder supremo no Irã é formalmente conduzida pelo que se chama de Assembleia dos Peritos, que é um órgão aí composto por clérigos que possui autoridade constitucional dentro da República Islâmica para escolher quem ocupará o cargo. Quando o presidente dos Estados Unidos afirma que deseja participar desse processo, eu acho que ele não está apenas pressionando o regime, ele está questionando diretamente a legitimidade da própria estrutura política iraniana. Historicamente, intervenções externas à escolha de lideranças nacionais acabam produzindo alguns efeitos possíveis, como a gente já viu em outras situações. Primeiro, pode enfraquecer regimes que já enfrentam forte contestação interna, o que em partes é o que acontece no Irã. Em outros casos, pode acabar gerando até um efeito contrário, fortalecendo setores mais nacionalistas ou mesmo radicalizando esses setores que passam a mobilizar um sentimento de soberania contra interferências estrangeiras. No caso do Irã, eu acho que esse risco é particularmente elevado, porque a narrativa da República Islâmica, desde a década de 70, especialmente 1979, se constrói justamente em oposição à influência externa ocidental. Assim, mesmo os segmentos da sociedade que criticam o regime opressivo dos ayatolás e da Guarda Revolucionária podem reagir negativamente a qualquer tentativa explícita de ingerência estrangeira no processo de sucessão. Ô, professor, e qual é hoje o sentimento, se é que dá para dizer de uma forma geral, porque, claro, há reações das mais diversas, mas qual o sentimento, qual a reação da população iraniana a essa guerra? Porque a gente teve a mesma população que há algumas semanas foi às ruas de forma muito corajosa, inclusive, para enfrentar o regime, que foi reprimida com mãos de ferro. As estimativas apontam até 10 mil mortes, pessoas sendo executadas nas ruas simplesmente por estarem participando dos protestos. Depois teve uma segunda onda com os estudantes. Então, há um clima, claro, de revolta
revolta popular, houve um levante contra o regime dos ayatolás. Mas aí agora começa uma guerra no país. Como é que isso está sendo interpretado? Há um apoio a essa ação americana, o sentimento de que os Estados Unidos estão levando à libertação desse povo? Imagino que, claro, há um sentimento de medo, né, por parte da população. O país está em guerra e isso não é algo a se comemorar. Mas há essa leitura e essa aceitação por parte da população do Irã à ação de Donald Trump ou não, professor? A sociedade iraniana, nesse momento, é uma sociedade extremamente polarizada. Temos, de fato, pessoas, e muitas pessoas, comemorando os ataques dos Estados Unidos e de Israel a alvos do regime iraniano. E como você comentou, houveram assim manifestações muito grandes entre dezembro e janeiro. Os comerciantes, microempresários e pequenos empresários iranianos, o chamado bazar, eles se juntaram a essas manifestações, o que ampliou aí um pouco do alcance e tornou essas manifestações de dezembro e janeiro muito mais inéditas do que outras tantas que já tentaram anteriormente derrubar o regime, especialmente aquelas que protestavam contra o covarde assassinato da moça Masha Amini, que foi levada pela polícia da moralidade para a delegacia e não resistiu. Ainda assim, existe a guarda revolucionária e existem muitos que seguem lamentando a morte do Ayatollah. Ontem eu recebi, meu caro Vitor, um vídeo que me chocou profundamente, que era um cidadão iraniano filmando pela janela da sua casa um ataque a uma instalação que era da Guarda Revolucionária. Instalações essas que foram quase que obliteradas nos ataques, de modo que atualmente a Guarda está utilizando hospitais, escolas transformados em quartéis, uma vez que as suas instalações estão sendo destruídas. E esse homem que filmava o vídeo da sacada, que filmava os ataques e comemorava entusiasticamente esses ataques, ele passa a ser alvejado por integrantes dessa guarda revolucionária, por óbvio contrários, não apenas à intervenção estadunidense ou a qualquer tipo de liberdade. Então não é uma sociedade que esteja uníssona em relação ao fim do regime opressor, mas há sim um intenso grau de polarização. Então, de um lado, a gente vê isso no Irã, e do outro lado, nos Estados Unidos, por exemplo, apenas uma pequena parcela dos eleitores de Donald Trump, dos eleitores estadunidenses no geral, acabavam apoiando de fato a invasão e a operação militar no Irã. Professor, e em relação a essa estratégia do Irã, como parte do contra-ataque de atingir países da região, por exemplo, o Azerbaijão, essa foi uma das novidades desse sexto dia de guerra, o Azerbaijão também sendo atingido. O Irã parece que se coloca numa posição de não enfrentamento às forças americanas, mas de uma tentativa de criar um caos na região, de atingir esses outros países para que eles se impressionem os Estados Unidos, né? Para que esses países acabem intervindo junto ao governo Trump para a paralisação da guerra. O senhor imagina que pode ser bem sucedida essa estratégia? Porque do campo militar, né, o que tudo indica, e até os especialistas em questões militares que a gente ouviu aqui diziam que o Irã não tem poderio suficiente para enfrentar tanto os Estados Unidos quanto Israel, que estão entre as forças mais poderosas do mundo. Embora o Irã tenha se preparado durante muitos anos para essa guerra e esteja respondendo duramente, mas talvez não o suficiente para enfrentar Estados Unidos e Israel. E a estratégia está sendo essa, atingir os países ali da região para fazê-los sensibilizar o governo Trump. O senhor acha que pode ser bem sucedida essa estratégia, professor? Veja, quando países do Golfo se tornam alvos, alvos potenciais, alvos de ataques, eu acho que eles podem deixar em algum momento de ser observadores ou facilitadores logísticos das bases dos Estados Unidos e podem passar a ter interesses diretos na evolução da guerra. E isso tende a aproximá-los ainda mais da arquitetura de Washington e, em alguns casos, da própria arquitetura de Israel. Ao mesmo tempo, esses governos também têm forte interesse em evitar uma guerra prolongada, pois as suas economias dependem de estabilidade energética e de estabilidade financeira. Algumas delas, como é o caso de Dubai, que a gente via na reportagem antes de conversarmos, são fortemente impactadas pelas oscilações dos fluxos turísticos. E são esses dilemas que criam uma posição muito ambígua. Cooperar militarmente com os Estados Unidos, mas pressionar por contenção para evitar um conflito regional total. Eu acho que se esses ataques do Irã continuarem acontecendo, é possível que os países do Golfo tomem algumas atitudes mais drásticas no sentido de impedir que esses ataques atinjam os seus países.
Nos últimos dias eu tenho visto muitos ataques Estados Unidos e Israel, não apenas a alvos do regime iraniano, mas também aos seus disparadores de mísseis. Nós sabemos que nos últimos anos, nos últimos meses em especial, após aquela operação militar de Estados Unidos e Israel em junho do ano passado, o Irã vem avançando no seu programa de mísseis balísticos e, embora muitos desses mísseis estejam no subterrâneo, eu tenho visto aí que Estados Unidos e Israel têm sido bem-sucedidos ao atingir os disparadores desses mísseis, os lançadores de foguetes, o que explica, numa certa medida, porque nos últimos 2 dias os ataques e as respostas iranianas acabaram diminuindo um pouco de volume. Mas sim, é possível que os países do Golfo reajam de forma militar e não apenas pressionando Estados Unidos e Israel a encerrar o conflito, encerrar o bombardeio, para tentar trazer paz novamente à região. Professor, lhe perguntei agora há pouco sobre as reações no Irã à guerra e nos Estados Unidos. Qual tem sido a avaliação até agora? Afinal de contas, uma das promessas de campanha do presidente Trump era encerrar as guerras pelo mundo. E ele até conseguiu êxito, por exemplo, no cessar-fogo em Gaza, conseguiu a interrupção, embora ainda muito frágil, né? Pode ser que o conflito seja reiniciado, mas do combate entre o Hamas e Israel. Houve êxito ali em alguns outros conflitos também, mas foi uma plataforma de campanha dele. Agora, justamente, a gente tem o oposto, né? Os Estados Unidos dando início a uma guerra. Como é que isso tem sido interpretado pelos americanos? Há um apoio a essa ação ou não? Não, não há esse apoio. Inclusive, eu lembro que acompanhei esses dias, com a sua transmissão, o discurso de Estado da União do Donald Trump, em que ele tentou vender um país que seus eleitores, de maneira geral, não necessariamente enxergam. Trump falou de gasolina barata, Trump falou de inflação controlada, de emprego em ascensão, mas o Trump acaba sendo hoje o presidente estadunidense mais impopular das últimas décadas, com uma aprovação que é uma baixa recorde que fica na casa aí apenas dos 40%. Uma boa parte do eleitorado estadunidense não apoia qualquer tipo de intervenção externa no Irã e a gente tem visto que esse tipo de opinião tem refletido de certa forma em relação a esse apoio quase que restrito que os Estados Unidos dão em relação a Israel. Alguns vídeos têm pego muito mal com o eleitorado e com a população dos Estados Unidos, que envolvem os israelenses dançando e comemorando nos seus bunkers em Tel Aviv, Jerusalém ou outras cidades, enquanto soldados americanos estão sendo vitimados, estão sendo mortos nesse conflito. E esse é o tipo de coisa que tem dificultado um pouco a aprovação interna do bombardeio ao Irã feito pelos Estados Unidos e por Israel. E além desse ponto, eu acredito que Trump deve tentar vender a morte do Ayatollah, o ataque ao Ayatollah, como uma vitória política interna, uma vez que os Estados Unidos, pelo menos desde a década de 80, lá ainda no governo Reagan, consideram o Irã um país patrocinador do terrorismo. A diferença é que, ao contrário do que acontecia na década de 80, nós não apenas não estamos mais na Guerra Fria, mas vender essa retórica, vender essa verdade de Trump, digamos assim, para o eleitor estadunidense, vai ser muito mais difícil do que foi em outros momentos, quando os Estados Unidos, por exemplo, foram claramente atacados. Aí a análise do professor João Alfredo Negrai, professor de Relações Internacionais. Obrigado, professor, como sempre, pela presença aqui e boa noite.